Então eu fiz um sumário rápido ali, vou falar das motivações, as ferramentas, aplicações, estratégias, problemas e os links, tá? Vamos em frente. Então, em 2010, tinha o edital do CNPq, dos grandes desafios da computação no Brasil, que é do 2006 a 2016, feito pela SBC, Sociedade Brasileira de Computação. Aí resolvi, então, mandar um projeto no acesso participativo e universal do cidadão brasileiro ao conhecimento, né? Misturei educação e internet, visando o professor do ensino básico. Falei, nós temos que pegar a computação e transportar para aquele pessoal para que eles possam fazer uso e melhorar a qualidade da educação do país. Esse é um grande desafio. Projeto AIPRA, ambiente na internet para o professor desenvolver aplicação educacional com realidade aumentada. Vou pegar a ponta da tecnologia e jogar lá embaixo, aproveitando a onda tecnológica. E aí tem que disponibilizar isso de uma maneira melhor possível, mais fácil, acessível, não pode ter trabalho. Então, inundar esse professor com essa informação e dar facilidade para ele. Vamos ao próximo. Então, fiz esse esquema aí, fez parte do projeto, mas no resumo, era uma aplicação online voltada para os professores, que seriam desenvolvedores, né, que também seriam consumidores. Eles iam trabalhar com ferramentas, com recursos, fazer as aplicações, iam disponibilizar exemplos, fazer tutoriais, montar um repositório, permitir compartilhamento e jogar os links. Vamos inundar, né, e vamos ver como é que chega lá. Vamos lá, o próximo. Aí, né, em seguida aparece o projeto de andamento, aparece o projeto de oportunidade, nós colocamos, aí deu um despertar para a filosofia de abertura, permitiu que a gente começasse a pensar na formalização desse material que a gente já estava procurando produzir. Então, os recursos educacionais abertos passaram a ser os templates, as ferramentas, as aplicações, os objetos, objeto no sentido amplo, né? Qualquer coisa é objeto. Então, e além disso, a gente tinha que também dar capacitação, fazer algumas experiências, e aí os cursos de capacitação que iriam para a internet e os tutoriais passaram a ser as nossas PEAs, Práticas Educacionais Abertas, que estão em andamento. E aí nós também descobrimos a licença Creative Commons e vamos por aqui, vamos lá, próximo. Aí em 2012 também tive a oportunidade de participar de um livro online, da Open University, e o nosso capítulo foi Realidade Aumentada Online na Educação Aberta. Né? Fizemos esse capítulo, aproveitando também ali uma série de elementos nessa linha de abertura, né? e fomos agregando, então a gente estava agregando elementos para o nosso projeto. Aí nesse ano, já tinha visto antes, falei, deixa eu ver como é que a gente consegue justificar agora essas coisas que nós estamos fazendo. Fui lá no Horizon Report, peguei o short list, e está ali então, né? Curto prazo, médio prazo e longo prazo, aqueles 3 itens. Curto prazo ali tem o Flip Classroom, que o pessoal anda falando aqui, da questão do blended learning, coisa desse tipo, dá mais tempo para o aluno, menos tempo para a classe, mas isso não era o caso. Estava ali os mocks, né? Aplicações móveis, tablet, a gente está pensando nisso também, e embaixo realidade aumentada e aprendizado baseado em game. Então eu falei, bom, eu faço o game com realidade aumentada, a gente está usando, a gente pegou 3 itens ali, mas esses 3 não estavam trabalhando na ponta da onda, inclusive no médio prazo, né? No longo prazo a gente chega lá, certo? Bom, como eu estava mirando os professores do ensino básico, fiz um levantamento, tem 2 milhões de professores, um pouquinho mais, né? Eu falei assim, se eu pegar 10%, 200 mil, é muito grande, 1%, 20 mil, né? Não dá mais para fazer nosso negócio de EAD para 20 mil, 200 mil, vai ter que ser um mock. E o nosso objetivo não é educação formal, mas alguma coisa para aprendizado, tem que se capacitar para usar aquela tecnologia, né? Então, eu falei, o mock vai ser um elemento interessante. Jogos educacionais com realidade aumentada, a gente já vem fazendo, eu vou mostrar alguma coisa. Ferramentas para não especialistas, que são os professores, né? E inclusive os universitários também. Não são especialistas em informática, eles têm que ter facilidade para a produção. Aí o grande elemento seria as aplicações adaptáveis, de forma que elas pudessem ser personalizáveis. Primeira adaptação é você tirar as narrações. Você tira a narração que vem junto e troca e põe a sua. Inclusive essa troca de narração serve para as outras línguas, né? Então se eu der a narração como texto, a pessoa narra e troca. Essa troca é muito fácil, é um clique, né? Então eu vou mostrar como é que fica. Então as nossas ferramentas produzidas por nós lá na Unifei, a gente produziu uma ferramenta de autoria Claras, que é com Flash, Augmented Reality, blá blá blá, realidade aumentada online, que pode rodar também offline, se você quiser baixar, para quem tiver internet lenta, né?
Então a gente desenvolveu aquela ferramenta que está ali, tem várias áreas, é completamente visual, você vai clicando e vai fazendo o seu projeto em torno de um marcador, que é um pedaço de papel que tem esse formato aqui, ó. Você apresentou isso aqui para a webcam, é um papel, tá? Que eu botei no cartãozinho para não ficar mole. Apresentou para a webcam, a sua aplicação aparece. Aproximou da webcam, é zoom, fica grande. Afastou, fica pequeno. Inclinou, o elemento inclina junto. Então você tem uma ação intuitiva de manipulação. Tá? Isso aqui atrai bastante. O professor pode usar, o aluno pode usar em casa, com a família, etc. Então a gente achou que ia ter sucesso nessa questão. Desenvolvemos a ferramenta e eu percebi no vácuo ali atrás que a hipermídia tinha um espaço de trabalho. Então a gente desenvolveu uma ferramenta de autoria de aplicações hipermídia online, também muito fácil de fazer autoria, né? Depois eu mostro como é que vai ser isso daqui. Eu coloquei Remio ou Reamio, né? O recurso educacional, daí eu vou mostrar que as dificuldades da gente ter, por exemplo, esse recurso aberto, eu não posso abrir coisa dos outros, e os alunos abrem, né? Então, recurso educacional vai lá, o aberto a gente vai fazer. Aí a aplicação com realidade online de geometria. Mostra o marcador, aparece ali o sólido geométrico, embaixo alguns botões. Você pode tirar o marcador de cena, tanto é que aquele lá na segunda figura eu tirei, e você com o mouse vai clicando e vai fazendo funcionar todo narrado. Clicou no iniciar, vem as instruções, ele é auto-instrutivo. Naquele caso ali, no caso você mostra uma figura, essa figura girando gera um sólido. Tudo animado, narrado, tá certo? E está online para você clicar, a aplicação cai no seu computador, imprimir um marcadorzinho, um marcador único, eu resolvi ser simplista, só um marcador, ele resolve todo o seu problema, tá certo? Aí fizemos uma aplicação de reação de combustão do gás metano, de química, né? Então ali você tem a molécula do metano e duas de oxigênio, e elas vão se combinando com a animação e gera o resultado final, e você tem todas as explicações e as fórmulas envolvidas. Aí eu fiz as aplicações de magnetismo, eletromagnetismo. Ali você tem a Terra, uma bússola, né? Botou aqui a Terra girando, toda animada. Essa aqui ainda não coloquei no site. Faltam as narrações, está em desenvolvimento. E aí você mostra, clicou, mostra como é que é o ímã correspondente à Terra. Na realidade o pessoal se confunde. O Polo Sul, ele tem um ímã, Polo Norte magnético. Né? O norte magnético é lá no sul, no Polo Sul, né? Terrestre, tá certo? Então a gente clica em V, põe a bússola, vai clicando na bússola, ela se alinha e você consegue entender então o magnetismo terrestre. Ali então, aproveitando o eletromagnetismo, tem um motor, você tem um motorzinho elétrico, clica, aquela espira do meio, ela mostra o ímã correspondente e ela passa a girar e você vê o campo magnético em ação. Depois ali nós colocamos, invertemos o ímã, colocamos uma turbininha e aquela turbina girando a espira vai gerar energia que vai carregar a bateria. Depois nós temos também um livro de poemas. Um poeta do Paraná me achou que queria fazer, porque queria, nós então trabalhamos, nunca viu o poeta, né, só por e-mail, e nós fizemos um livro, botamos na internet, ele já participou de concurso, está saindo na televisão lá do Sul, e você apresenta o livro com esse marcador em frente à webcam e mostra no monitor, né, o poema concreto, que é a imagem, pode ser animada com sons e narrações. E aquilo é um poema, né? Então, poema é para quem sente. Quem sentiu alguma coisa é poema. Se não, fala, é só isso, tá? Só isso. Vai trocando de página e clicando e tudo bem. Então, com o hipermídia online, você tem lá 14 botões, 14 caixas, cada caixa tem texto, vídeo, 3D, página, realidade aumentada, são por exemplo, acho que 6, 7 informações, multiplicado por 14 dá quase 100. Para fazer isso tem que ser colaborativo. Então está aí um REA colaborativo. Eu passo para os alunos, cada um faz um tipo de coisa, depois eles juntam tudo naquelas pastas, acabou de juntar, a integração acontece automaticamente, a aplicação aparece. E aí você tem narração, etc, etc. Aqui foi um livro, aquele livro que eu participei, era a Alexandra Okada que fez. Eu falei, vou fazer o livro então em REA, como o seu livro era REA, eu vou fazer uma adaptação e botei meu nome lá, né, como adaptador, tá certo? E saiu o livro inteiro. Você sai clicando, você começa a ver as coisas do livro sem entrar no livro. Depois pode entrar e ver cada capítulo. Aí é o poema também em formato de hipermídia online. Você tem todos os elementos do poema, sai clicando, tem a narração, o som, o texto, o vídeo, o 3D, tudo isso. O 3D é um YouTube, tem um YouTube de 3D que chama Armazém 3D, ele puxa direto lá, puxa do YouTube, tudo online.
Aí as estratégias. Nós fizemos, para fazer um curso, eu fiz um curso de capacitação para ensinar, não é curso formal, né, para o pessoal aprender. O de realidade aumentada, aquele ali foi formal. Né? Um curso de graduação formal, né, presencial. Depois eu fiz um curso em EAD para os tutores e professores no ano passado e este ano. E agora a gente está pegando esse material gerado nesses cursos presenciais em EAD e convertendo para prática educacional aberta. Tá? Tem mais detalhes aí. No caso, as dúvidas que eram verbais, na EAD passaram a estar no fórum, está lá no e-mail, está no site. Eu sempre jogo um fórum de tira dúvida, e aquilo lá eu converto em perguntas frequentes. Para o mock vai ter que ser perguntas frequentes, você não vai poder atender, se vai que aparece 20 mil, 50 mil, não vai ter como atender, porque dá para aprendizagem, então já põe as dúvidas por antecipação. E a gente agrega uma rede social, os voluntários vão então trabalhar e ajudar a tirar dúvida, então muda completamente o paradigma do presencial à distância, e depois é uma transição. A gente está partindo por essa transição, faz parte da experiência. Problemas. Os alunos copiam e colam da internet. Eu devo ter mais de 100 aplicações que eu não consigo disponibilizar, porque a hora que eu vou olhar, copiou. Então tá bom, eu dou a nota, tudo bem, mas não dá para virar ela. Né? A instituição tem velocidade de internet baixa. Pessoal, que se dão abobeado, esses dias chegaram falando, vamos proibir acesso ao YouTube porque está muito pesado. Falei, não pode. Né? Como é que vai fazer? Eu tenho atuação direta no YouTube. Então tem que o tempo inteiro brigar. Eu até uma vez já conversei com alguém e falei, olha, tem que ter um site aí do Oportunidade para a gente botar um material, porque a instituição não é confiável. Né? De repente alguém lá fica, eu faço parte da comissão de informática, o tempo inteiro tem que estar alerta, porque se dá uma piscada, o cara já restringe. Né? E além disso, a universidade é muito tecnológica, o pessoal prefere fazer patente, né? Eu trabalho com inovação social, e aí eu já fiz o discurso, tem que ter um balanceamento, mas a inovação tecnológica remunera, e a outra a gente dá para a sociedade. Então esse é um problema que tem que ser superado. Então estou terminando, aqui está uma série de links, tem realidade aumentada online, tem aquele link lá, hipermídia online tem lá, os tutoriais, visão geral, aplicações, demonstrações e os poemas. Se você entrar no realidadevirtual.com.br, eu disponibilizo os links todos lá. Então, só esse link já leva para o restante. Tá certo? É isso aí, muito obrigado. Eu quero entender e atuar as bases legais do direito da informática. Eu acho que se complementa aí meio na minha trajetória. Tá? Passa, por favor. Então, ali é o prédio da URGS. Eu, na verdade, não quis fazer uma coletânea das ações de professores da URGS no campo do desenvolvimento de material educacional aberto, alguns explicitamente abertos, outros abertos sem o professor sabe o quê. Uma universidade com 2.500 professores, isso é uma ação mais ou menos hercúlea. Então, eu optei por uma abordagem mais institucional. Tá? Então, eu dividi em três partes. Primeiro, as ações institucionais via SEAD. A URGS tem uma Secretaria de Educação à Distância e ela busca, acho que uma das coisas fundamentais para que você tenha desenvolvimento de material educacional aberto é poder fomentar essas ações. Então, existem editais, existe um núcleo de apoio, existe um repositório. Segundo, as ações via projeto, os projetos institucionais via CINTED, Centro Integrado de Novas Tecnologias na Educação, que é um setor multidisciplinar da URGS. E o terceiro, eu fiz uma pesquisa com o corpo docente e vou apresentar aí rapidamente. Então, aqui, ó, esse é um dos links do portal da SEAD da URGS. Desde 2000, a URGS lança editais a cada ano para que os professores concorram e ela fornece, em alguns editais, bolsistas e computadores para que seja desenvolvido material. Tá? Agora, disponibilizar bolsistas e equipamento não é suficiente. Tem que ter algum tipo de apoio. Como é que o professor lá das geociências vai trabalhar com isso? Como é que o professor da enfermagem vai trabalhar com isso? Então, aqui nós temos o segundo ponto. Então, primeiro, os editais. A URGS fomenta internamente, não são as bolsas PIBIC, não é a bolsa PIBIT, mas são as bolsas ações afirmativas. São bolsas de mestrado, nível mestrado, bolsas de graduação, especificamente para desenvolvimento de material, ou seja,
está sendo formado recursos humanos de graduação e de pós-graduação para que depois possa continuar esse tipo, ou seja, uma formação em serviço, na verdade, e um apoio ao professor. Tá? Esse material tem que ficar em algum lugar. Agora, existem dois lugares para esse material ficar. Um é um repositório interno, enquanto o professor não tem segurança ainda para disponibilizar aquele material para o grande público. E o interessante do LUME é a política de criação dele, um portal de acesso a coleções, e que diz que tem o principal objetivo, o primeiro deles, promover o acesso livre às informações produzidas no âmbito da universidade e voltadas prioritariamente às atividades de ensino, pesquisa e extensão. Mas interessante é que nessa criação do LUME, e dentro de todo o LUME, você não encontra explicitamente a política, né, o tipo de licença. Tá bom, está disponível publicamente, mas com que licença? Então, o marco de qual é a licença de cada um desses materiais não está claro nem no LUME, nem na criação do material. Isso não é uma fala da URGS, isso é uma fala da CLEVI, que olhou o material e não encontrou essas informações explícitas. Quer dizer, se elas eventualmente existem, não estão explícitas nos materiais públicos disponíveis para a gente consultar. E existe um núcleo de apoio na PEAD. Então, alguns editais o professor pede um bolsista. Não, o bolsista é meu. Aí outros professores dizem, não, eu não quero bolsista, eu vou ter que orientar, eu tenho que falar, eu quero o seguinte, eu te passo o meu conteúdo, eu te explico o que eu quero que vocês desenvolvam. É isso que o NAPEAD faz. Então, o NAPEAD desenvolve objetos de aprendizagem através de uma série de reuniões que são feitas com os professores da universidade, mas os bolsistas são do núcleo. O interessante dessa ideia é que os bolsistas não atendem um projeto. Então, às vezes um projeto está parado e o bolsista não tem nada para fazer, mas um outro projeto está atrasado, porque o professor já fez a modelagem do conteúdo, já fez a especificação do que ele quer, e aí esse aluno pode ser, esse bolsista pode ser disponibilizado para trabalhar no projeto mediante uma coordenação que existe na PEAD. Ou seja, são três ações. Fomenta-se o desenvolvimento através de editais, se disponibiliza internamente através de um repositório interno, quando o professor, quem é que diz se pode ir a público ou não? O professor, o autor do material, vai para o LUME e tem também a possibilidade de alguns editais, se ele não desenvolver ele mesmo, o NAPEAD desenvolve. O próximo item da minha agenda era sobre o CINTED, o Centro Integrado de Novas Tecnologias na Educação. Então, na verdade, são dois grandes projetos, nos quais estão envolvidos a professora Rosa Vicari, da área de Inteligência Artificial do Instituto de Informática da Federal do Rio Grande do Sul, e também do CINTED, e a professora Liane Tarouco, professora de computadores, também da UOBA. Por quê? Quando a gente armazena objetos, a gente armazena materiais, eles precisam ser recuperados. E essa recuperação, os metadados não sendo categorizados, elas são bem mais difíceis para quem da computação. Deve estar mais claro que eu estou falando, eu não tenho tempo de ir mais adiante nisso. Então, tem o OBA, que é uma proposta de ser o padrão brasileiro para metadados. Tá? A outra é uma federação de repositórios Educa Brasil. O que é isso? Eu sou professor. O que eu faço? Vai lá no Proativo da Federal do Ceará, vai no BioE do MEC, vai no LabVirt da USP. Ou seja, eu tenho que ficar procurando materiais. Então, isso é uma metabusca. Quer dizer, na verdade, eu procuro objetos de aprendizagem e a minha ferramenta de busca busca nos repositórios que estão associados a eles. Atualmente são 12. Eu fiz uma pesquisa. A URGS tem 2.500 professores. Eu mandei questionário para 1.960 e alguma coisa. O índice de resposta, como vocês sabem, é sempre baixo. Foi da ordem de 70 respondentes. Mas, mesmo as perguntas que eu fiz informalmente, para quem eu sei que não respondeu, não creio que mais respostas mudariam muito o panorama, exceto talvez o das áreas. Então, aí eu tenho as áreas dos respondentes, tá? Meu objetivo com essa pesquisa era saber o que você sabe sobre REA. Sabe que isso existe? Então, aí eu perguntei, você desenvolve material educacional aberto? Pouquíssimos responderam que sim. Alguns, como eu supunha, porque eu conheço alguns que desenvolvem e que botam lá na internet, mas não botam com licença alguma, ou seja, não explicitam quais são as coisas que podem ser feitas com aquele material,
seja, se o tipo de licença não está explícita, como que o usuário sabe o que ele pode fazer? Tá? E 78% diz, ou seja, um grupo desenvolve, mas nem sabe que isso é ré. Poderia ser ré. Tá? Aqui eu perguntei com que frequência, para aqueles que utilizam o ré, com que frequência eles atualizam. E me chama a atenção, aí, ainda que com um percentual pequeno, não atualizo mais os materiais que foram desenvolvidos. Então é complicado, você desenvolve material, depois aquele conhecimento não é cristalizado, ele muda ao longo do tempo, a forma de abordagem também. Então, o professor, será que eu tenho pernas com 40 horas para atualizar? Tá? Ou seja, ele ser aberto é mais um motivo para ser ré, para que outras pessoas possam manter a atualização desse material. Tá? Se você tem interesse em participar ou se informar mais sobre, agora eu não botei o título, não me lembro mais a hora dos slides, mas um deles é se as pessoas têm interesse em saber mais sobre ré, e vários não se comprometem, isso ainda não sei, eu botei, já prevendo, já coloquei essa opção nas respostas, né? Quer dizer, aqui sim, se você pretende participar, desenvolver materiais usando essa filosofia, tá? A metade subiu, o gato subiu no telhado, né? Eu não tenho opinião. Me parece, então, que uma proposta de atuação, no dia 25, uma proposta de uma coisa que a comunidade até no meu entender precisaria fazer urgente, que é divulgar o termo, as práticas e os benefícios. Eu coloquei esse link aí no dia 25 de abril de 2000 no dia 25 de abril, foi o Dia Internacional das Mulheres nas TICs. E a Cátedra Unesco para Tecnologia de Informação, na Flaxo, na Argentina, desenvolveu um material muito sintético que foi baseado na Alice no País das Maravilhas, que é Alice no País das Tecnologias. É um material muito light, muito fácil, em poucos minutos para você olhar. Me parece que a gente precisaria, eu pretendo, se existe esse material, eu desconheço, de mandar para os professores, os mesmos que eu mandei a pesquisa, uma divulgação do que é isso. Quem sabe mais para frente essa pesquisa deu um resultado muito diferente. Queimei meu tempo em 2 minutos. Então, a ideia também, como foi, existem muitas informações, é possível, mas o objetivo dessa apresentação são as últimas ideias colocadas nessa apresentação. Então, a Unisul, pode passar, a Unisul então, é uma universidade que tem origem na comunidade, uma cidade do interior do sul de Santa Catarina, Tubarão, 1964, então é uma universidade de caráter fundacional, comunitário, mas precisa, vive do que faz, né? Então não tem financiamento público de modo geral, né? Exceto alguns projetos. Então, como universidade desde 89, tem 3 campi, né? Em Tubarão, que é a sede, na Grande Florianópolis, e o campus Unisul Virtual, onde eu atuo. Sou gerente de ensino, pesquisa e extensão do campus Unisul Virtual, e que existe desde 1999, inicialmente como um projeto de pesquisa em AD, ligado a algumas pessoas que já atuavam na Universidade Federal de Santa Catarina, no Laboratório de Educação à Distância, e a partir daí foi se estruturando a partir de 2002 com as primeiras ofertas de educação à distância. E hoje estamos com mais de 70 polos no Brasil todo, com diferentes cursos o nosso envolvimento, a origem, a gênese dos REA na Unisul vem de 2006, um contato no campus Unisul Virtual com a Open Universe, né? A Andrea foi nossa companheira nesse processo, e a partir desse contato, com várias interações, foi discutido dentro do campus Unisul Virtual, inicialmente na universidade, o estabelecimento de algumas ideias buscando verificar e entender a oportunidade que os recursos educacionais abertos trariam para a universidade. Então, temos 3 fases nesse processo. O primeiro foi identificando essa oportunidade.
Então, dos recursos educacionais abertos, de todas as possibilidades que ele poderia trazer para a universidade e da universidade da Unisul para outras, né? No próximo passo, então, foi o estabelecimento de algumas metas, né? Oferecer, incentivar os alunos, né, da educação à distância e também da modalidade presencial da universidade ao uso dos recursos educacionais abertos, aproveitar o projeto, né, da Open University, Open Learning, como repositório de conteúdos da Unisul, isso foi efetivamente feito, traduzir, né, para o português, né, a dificuldade da maioria dos nossos alunos em acessar conteúdos, principalmente em língua inglesa, né, de aquilo que era interessante para os nossos alunos, estabelecer um programa de formação científica, parceria com a Open, e também promover seminários, eventos junto com a Open e a Unisul. Então, o primeiro passo foi da nossa parte, né, numa segunda fase, promover a adesão do corpo docente, nas duas perspectivas, como usuário de REA. Então, convidar coordenadores dos cursos de graduação e pós a navegar, conhecer o Open Learning, né, o espaço da Universidade, da Open University para os recursos educacionais abertos, que era o que nós tínhamos na época em termos de conhecimento e de possibilidades, e identificar ali conteúdos que eram interessantes a serem utilizados dentro dos cursos que eles coordenavam dentro da Unisul. Isso foi feito de forma bastante informal em alguns momentos, em alguns eventos formalizados junto a professores e coordenadores de cursos, e também convidar os coordenadores para sugerir conteúdos já existentes. Nós, na Unisul, pelo ensino à distância, né, a produção de material didático é muito grande, né, livros, objetos de aprendizagem, web, aulas e outros objetos e materiais. Então, foram escolhidos alguns que seriam interessantes para traduzir e disponibilizar, tanto traduzidos ou não, no LabSpace ou a partir da Open. Então, tanto sendo usuários como provedores de recursos abertos. Então, a fase 3, então, o processo de aculturação, tá? Aproveitar os materiais, traduzir, contextualizar para a realidade nossa, né, dos nossos alunos, dos nossos cursos, e também do público em que a universidade atinge nos projetos de pesquisa, de extensão, tanto na modalidade à distância como presencial. Foi feito nessa fase um seminário muito interessante com representantes da Open lá, a Andrea participou conosco, e professores, alunos, coordenadores de curso da Unisul, conhecendo a experiência da Open, mas também levantando possibilidades dentro da própria Unisul. Então, aqui é um exemplo de uma ação feita no ambiente virtual da Unisul, disponibilizar, como embaixo está sinalizado na seta ali, um link, né, de um recurso disponível lá no Open Learning, né, que pode os alunos de uma disciplina ter disponível também já no próprio ambiente acesso ao link desses recursos. Isso se repetiu em várias outras disciplinas, em vários outros cursos. Então, a partir desse seminário, uma das conclusões, uma das ideias foi uma ação de, a partir dos recursos educacionais abertos, promover cursos de extensão, né? Cursos de curta duração, tanto para o público interno como para a comunidade. Então, isso foi feito a partir de 2006, começou todo o trabalho. Em 2009, que a gente começou efetivamente, né, algumas coisas mais concretas, não só de repositório, mas também de estimular e ofertar. Nós temos um programa chamado Mais em Junho, principalmente para os alunos do ensino à distância, que ficam um tempo sem atividades. Então, nesse programa foram oferecidos vários cursos, e eles todos foram alguns traduzidos a partir do repositório da Open, adaptados, com professores capacitados, professores que se envolveram no processo, e sempre aproveitando esse momento para que os alunos, todos aqueles que fizessem os cursos, transitassem a
partir do ambiente virtual, tanto da Unisul como da Open. Então aqui, no ambiente virtual, a explicação para os alunos, para que eles entendessem, na forma de estimular então o uso, o que são os recursos abertos, aí havia toda uma discussão no próprio ambiente para conhecer a possibilidade e as potencialidades dos recursos educacionais abertos. Aqui, então, os cursos eles funcionavam com a base no ambiente virtual da Unisul, mas eles eram direcionados para o LabSpace, né, para poder lá acessar os conteúdos e buscar. Então, era uma forma de estimular as pessoas a conhecerem também esse ali o espaço de colaboração que a Unisul Virtual tem dentro do LabSpace da Open. Então, aqui é só um exemplo que foi muito interessante a receptividade dos alunos. No nosso ambiente eles deram muito retorno, né, com excelentes ideias do aproveitamento, como se fossem em alguns momentos assim, poxa, eu não sabia que existia esse negócio. E é muito interessante porque para a gente que discute e está muito tempo falando sobre isso, parece algo natural e não é. A grande maioria não conhece, não aproveita, não sabe como achar, é difícil, né? Então quando tem a oportunidade ali no seu dia a dia de conhecer, é muito interessante, é uma possibilidade. Então, ações subsequentes, a continuidade de cursos, de oferta, envolvimento dos professores e principalmente desenvolvendo uma cultura participativa de colaboração, que é o grande desafio dos recursos educacionais abertos. Então, aí, programa de educação continuada para a comunidade, para público em geral, principalmente com conteúdos bem básicos, que hoje é muito fácil de achar na internet, né? Cursos de Word, de busca na internet. E esse de busca de informações na web é um curso que estava disponível lá no Open Learn, nós traduzimos. Foi muito interessante a experiência daqueles que participaram com uma ferramenta, né, um conteúdo aberto. Nós aqui temos uma especificidade, então alguns queriam um certificado, né, da conclusão dos cursos. Então, para isso, essa foi uma forma que nós achamos de viabilizar. Isso depende, não tem recursos públicos para desenvolver esse tipo de projeto, então nós cobramos uma taxa para enviar o certificado, para ter professor nas salas. Então, foi uma possibilidade de uso e sempre numa dupla plataforma que foi desenvolvido esse projeto. Então, a expectativa é que demonstrou-se que cada oferta aumentou o número de pessoas interessadas e usando os recursos. A replicação, isso foi se espalhando, principalmente no caso, nós temos hoje em torno de 11 mil alunos no ensino à distância e 20 mil no ensino presencial. Então, os alunos e professores do ensino presencial utilizando cada vez mais os recursos. Então, a ideia é de usar, promover e compreender o impacto dos recursos. Essa é uma das nossas bases do movimento do REA na Unisul Virtual. Então, um princípio básico que nós estamos baseando. Então, nós começamos no ensino à distância, passamos para toda a universidade, uma renovação no projeto pedagógico institucional baseado na educação permanente. Então, compreender a educação permanente como ao longo da vida, em todos os diferentes espaços, a formação por competências. Então, atividades formativas e ambientes de aprendizagem. Aqui eu deixaria uma última ideia de que a universidade, o que foi falado hoje de manhã, ela não é a detentora do saber, a única capaz, mas tem que ser aquele espaço de articulação do conhecimento, o espaço de certificação, e é nesse sentido que os recursos educacionais abertos, eles entram de forma significativa para que se possa ter o conhecimento à disposição. E, por fim, então, nós hoje fazemos parte da Unisul Virtual, os recursos educacionais abertos, a estrutura da gerência de produção e desenvolvimento de materiais didáticos. Bom, meu nome é Gisele Pereira, eu estou na Universidade Estácio de Sá, UNESA, e quase 2 anos. E eu também, ao mesmo tempo, eu sou ainda associada com a Universidade Aberta, né, a Open University do Reino Unido, onde eu tive por quase 18, 19 anos por aí. Então,
já lá eu estava ouvindo o colega falar e eu vi o outro lado dessa sua narrativa aqui do desenvolvimento, dessa parceria, né, da Unisul com a outros, pelo lado de lá. Isso aqui é só para sinalizar o que é que eu tinha planejado falar para vocês hoje. Queria falar um pouquinho sobre a Estácio, só para dar um contexto, mostrar o que a gente tem acontecendo no momento. Na verdade, tudo vai parecer bastante singelo, eu acho que prefiro essa palavra, em comparação com esses projetos, né, que foram discutidos de manhã e alguns dos projetos que a gente já tem aqui. E comentar sobre alguns dos desafios e oportunidades que a gente está vislumbrando. Eu acho que talvez por causa da minha trajetória eu tenha um olhar bem diferente com relação ao que a gente está fazendo lá. Bom, quando eu falo, eu queria falar na realidade na terceira pessoa e eu sempre evito falar isso a menos que seja ou é o nós real ou o nós verdadeiro. E nesse caso se aplicaria, porque nós somos realmente um grupo de pessoas interessadas em REA e engajadas dentro do programa de pós-graduação em educação. Eu e mais 2 colegas que estão aqui, também um colega que é parte da diretoria de ensino da Estácio, e também temos a Aline, que é mestra egressa do nosso programa e agora é docente da Federal de São João del Rei. E é realmente um grupo pequeno, porque as iniciativas estão começando e são pequenas. Bom, isso aqui é só para dar uma noção para vocês da Estácio. Acredito que a maioria conheça um pouco da instituição. A Estácio, ela é uma grande instituição que está com uma presença em quase todo o território nacional. Temos algumas estatísticas, alguns números. Realmente é grande, muitos alunos, progressivamente mais alunos envolvidos, matriculados, em regime de educação à distância, um número bom de alunos em vários cursos de pós-graduação, e especificamente o pontinho verde lá, a bolinha verde, é a UNESA, é a Universidade Estácio de Sá, que é baseada no Rio de Janeiro, e é onde nós temos os programas de pós-graduação, inclusive o nosso de educação. Bom, o que nós temos agora no momento acontecendo em termos de REA lá? Temos 2 iniciativas que, na verdade, refletem as 2 categorias mais gerais de iniciativas REA. Temos uma iniciativa que está baseada na diretoria de ensino, que é uma entidade dentro da Universidade Nacional, e essa é uma iniciativa institucional, seria o modelo top-down de desenvolvimento REA. E nós temos uma iniciativa de base, que é o Grassroots, no caso da gente, dentro do programa de pós-graduação, exemplificando essa outra categoria. A maioria das iniciativas REA pode ser assim classificada, isso já está estabelecido na literatura. Esse slide mostra a homepage da página de demonstração do Departamento de Ensino, da Fábrica de Conhecimento, que é a área dentro do Departamento de Ensino onde são produzidos os materiais para a EAD e para os 20% que são apresentados em regime semipresencial, de acordo com o que a legislação permite no momento. A Fábrica de Conhecimento conta com uma equipe de mais ou menos 50 pessoas, entre designers gráficos, designers institucionais, editores, programadores, e lá são desenvolvidos os materiais para EAD. Esse aqui é uma simulação e esse tipo de objeto está sendo produzido para todas as áreas de conhecimento que são oferecidas pela universidade. Né? O primeiro é linguística, o segundo é parte de metodologia de pesquisa e esse aqui é da área de saúde. Bom, essa aqui é a página da nossa pequena e singela iniciativa que gira em torno do tema formação de pesquisadores em educação. O que acontece? Nós temos lá no PPGE uma base muito bacana de professores com bastante experiência na formação de pesquisadores. Então, o que a gente começou a fazer? A gente começou a captar tudo o que se faz ali em termos de recursos que são produzidos e usados e depois talvez esquecidos ou reusados de uma forma diferente. Começamos a organizar o que já é feito.
A nossa inspiração, que a gente chamou de ateliê de pesquisa, veio do trabalho do antropólogo Wright Mills, que fala sobre o artesanato intelectual. Fizemos uma paráfrase, isso aqui é parte da nossa apresentação. Na prática social, da pesquisa social, é importante dar atenção à qualidade do produto e à maestria do seu fabrico. Então, é um trabalho de amor, de uma certa forma. O que a gente está fazendo? A gente está organizando os recursos e as ferramentas e as formas de se utilizar essas coisas que já estão disponíveis lá. Então, temos coisas como objetos multimídia, temos um AVA que foi desenvolvido pela Aline e foi usado em uma disciplina que tem uma riqueza de materiais bem básicos em relação à metodologia da pesquisa. E temos um blog, que é o blog da Aline de pesquisa, que trata de tecnologias e processos educacionais. Eu coloquei duas questões, eu devia ter colocado a segunda em primeiro lugar. Que uma questão que a gente está se perguntando é como é que a gente sai desse estado de esforço individual e localizado, que é o que a gente tem no momento. Mas como é que a gente faz isso? Como é que a gente avança sem... mas mantendo uma consistência com os ideais de abertura do movimento REA, apesar do foco, é claro, de uma instituição dessa natureza, o foco em questões de marketing. Vai ser uma primeira questão. E a segunda, a Andrea mencionou de manhã, quando ela falou sobre a apresentação que vai estar disponível no blog dela. É que a gente tem em REA, em muitas iniciativas, tem muito foco na questão da redistribuição. E a questão que a gente tem que perguntar é como é que a gente sai disso e aí amplia realmente para os 4 R's, particularmente a parte do reuso, né? Como é que a gente pode fazer isso? Só para fechar, eu queria dizer o seguinte aqui, o que eu vejo assim, a gente tem essas iniciativas que são bem pequenas e a gente não sabe o que vai acontecer, mas eu vejo uma consistência muito grande com o que eu vi no desenvolvimento da Open, de REA na Open, porque o Open Learn não foi o primeiro projeto. O primeiro projeto começou por volta de 98, foi o ano que eu entrei lá. Né? Era o pessoal da computação, com inspiração no movimento de software livre, software aberto. Depois a coisa foi evoluindo, se tornando institucionalizada.